Recentemente eu postei 2 vídeos no canal que fazem parte de uma sequência. O primeiro se chama Ganados, a Origem. Nesse vídeo eu havia encontrado na internet as imagens dos créditos finais em HD, imagens essas que contam a história da vila. E apenas com essas imagens eu fiz um roteiro inteiro com a minha interpretação sobre elas. E em sequência fiz um vídeo sobre a teoria de o porquê da ausência das crianças do jogo, uma delas inclusive criada por mim. E esse vídeo faz parte dessa sequência. Então recomendo fortemente que você assista os 2 vídeos anteriores para entender melhor o contexto desse aqui. Pode pausar esse aqui e ir lá que eu te espero. Pronto? Beleza. Agora que você já viu os vídeos anteriores, bora começar. Uma coisa que eu quero deixar claro é que para fazer esses 2 últimos vídeos anteriores, a única referência que eu tinha eram os desenhos que eu havia achado em HD na internet. Até então eu achava que era a única coisa que tinha em relação a isso. Os vídeos se baseiam puramente em interpretação de imagens com ligações de coisas do game, como notas, cheques que o Leon faz pela vila e etc. Porém, logo após eu postar o vídeo da teoria sobre as crianças, alguns comentários estavam dizendo que alguém tinha feito um vídeo no mesmo estilo. Quando cliquei em um dos links que os inscritos comentaram, eu caí no canal chamado Alertemos, que coincidentemente ou não, fez um vídeo sobre as crianças do jogo também, porém um mês antes do meu. E para deixar claro, eu descobri essas imagens em HD por causa de um vídeo gringo chamado Resident Evil 4 Mistérios Não Resolvidos, Crianças Desaparecidas, só que em inglês. Esse vídeo é de 9 meses atrás e eu encontrei tentando encontrar teorias sobre as crianças na internet. Eu tive a ideia primeiramente de fazer um vídeo sobre as crianças e acabei encontrando as imagens em HD, o que me fez fazer Ganados à Origem. Mas a questão não é essa. No vídeo desse canal pequeno, Alertemos, ele havia encontrado algo que eu não havia. Uma scan que mostra os 2 últimos desenhos, porém com um texto em volta. Com isso eu fiquei muito intrigado, pois realmente nas imagens que eu tinha dava para ver umas bordas azuis, que indicava que a imagem estava cortada, só que eu não tinha como saber. E esse canal parece que encontrou a imagem inteira e ainda com uma história escrita nela. E foi aí que a minha pesquisa começou, pois eu queria saber se aquilo realmente era canon ou se eram coisas criadas por fãs. E durante a minha pesquisa eu descobri que no dia 29 de setembro de 2006, a Capcom havia lançado o DVD book de Biohazard 4 chamado Incubate, que traduzindo para o português significaria algo como chocar um ovo, algo assim. Com certeza fazendo relação aos ovos do parasita. E esse DVD book foi lançado para cobrir histórias não contadas durante o jogo, para tapar furos de roteiro, algo desse tipo. O DVD que vinha recontava a história do jogo com ângulos de câmeras diferentes e sem gameplay. A história é a mesma do jogo, tem todas as cutscenes, só que entre as cutscenes, o que seria gameplay na jogatina, eles colocaram alguns videozinhos e alguns ângulos diferentes. É até que interessante, deixarei o link na descrição para vocês verificarem quando o vídeo terminar. Porém, o que mais nos interessa é o que vem junto desse DVD, um livro, que adivinhem, é da onde vinham as scans em HD das imagens dos créditos finais. Porém, infelizmente, só foi lançado no Japão, em japonês. A Monique Alves, do canal Resident Evil Database, fez um vídeo bem interessante mostrando esse livro em mãos. Deixarei o link na descrição para quem tiver curiosidade. O mais incrível para mim foi descobrir todas essas gravuras acompanhadas de uma história escrita oficialmente. Porém, ela nunca foi lançada em inglês. Isso é um problema. Em uma página da Wiki do Resident Evil, é possível achar todas essas scans em HDs originais. Veja. E pesquisando mais um pouco, felizmente encontrei esse site, com um tópico inteiro que fala exclusivamente tudo sobre o Incubate. Nesse mesmo tópico também tem algumas informações interessantes e trailers antigos, que podem fazer um bom vídeo futuramente. E segundo o escritor do tópico, ele mesmo pediu para alguém traduzir essas histórias em japonês para ele. E uma pessoa de bom coração com o nome Bjorn, ou Bjorn, acho que é assim que fala, traduziu para ele e para nós. Nesse tópico você pode baixar todas as imagens em HD zipadas, é só clicar lá, se quiser, você mesmo baixa. Pois bem, eu as baixei, e dessa vez todas elas estão em inglês, graças ao cara que traduziu. Porém agora eu sei, vocês querem vê-las em português, vocês querem saber a história em português. Pois bem, eu ia ter o trabalho de traduzir tudo isso para vocês. Mas quando eu estava começando o trabalhão de traduzir, decidi dar uma pesquisadinha antes para ver se alguma alma bondosa BR já havia traduzido. E graças a Monique Alves, do Resident Evil Database, eu não precisei traduzir. Deixarei o link da matéria do canal do Resident Evil Database na descrição, porque, ufa, tive um trabalhão poupado aqui. O único trabalho que eu tive foi fazer as imagens nas versões traduzidas no Photoshop. E serão essas imagens traduzidas que passarão daqui adiante na tela.
E para quem quiser baixar as imagens traduzidas, deixarei o link aqui na descrição. Então, a partir de agora, vou lhes contar a história, a verdadeira história canônica dos Ganados, pelo menos segundo esse livro. E depois, irei dar as minhas considerações finais. Preparados? Então vamos lá. Pensamentos malignos caem como gotas em um rio cristalino. Eles silenciosamente formam ondulações na água e pouco tempo depois, o rio está manchado como se fosse por lodo. O coração puro se perde, manipulado e preso por correntes como por uma maldição. Há uma vila guiada por ensinamentos malignos, uma vila de tristeza. Não há flores na estrada, nem vozes alegres e nem traço de calor de vida é encontrado em lugar algum. A única pista a respeito de quem eram os aldeões que costumavam viver aqui está em rascunhos e bilhetes espalhados e deixados para trás. Nessa vila, as pessoas estimavam os mais velhos, seus vizinhos e o rosto sorridente de suas crianças. É uma vida simples e alegre, onde as pessoas trabalham duro para manter os velhos costumes e tradições. Uma vida pacífica. Durante esta época adorável, eu nasci e voltei à terra. Eu amo essa vila. Eu queria que ela tivesse continuado assim para sempre. Às vezes eu paro para pegar emprestados escritos dos aldeões e leio as coisas a respeito desta vila maravilhosa para passar para as crianças ainda não nascidas das próximas gerações. Tanto os homens quanto as mulheres trabalhavam duro na vila. Quando chegava a época do plantio, a vila inteira ficava ocupada com os preparativos. No refrescante sol matinal, o sino tocaria e as pessoas viriam das fazendas. Gotas de suor brilhavam ao sol nas testas dos homens que cultivavam o solo. As mulheres cantavam e conversavam umas com as outras, mas elas também estavam ocupadas ajudando no plantio. Ao meio-dia, todos se sentavam e descansavam e comiam o almoço que estava preparado para eles. O pão assado fresquinho preparado pelas esposas dos homens os ajudava a se recuperarem de sua fadiga. E então era hora de voltar ao trabalho. Para os aldeões, trabalhar no campo era como criar crianças. Com o amor dos aldeões e a bênção da natureza, eles teriam uma boa colheita em breve. Para mim, era assim também. Até as crianças começaram a ajudar cuidando das vacas e galinhas desde cedo. Como eram apenas crianças, era um trabalho duro transportar os baldes cheios de leite que os homens tiravam das vacas. Os laços sanguíneos na vila eram fortes. Podia-se dizer que a vila era uma grande família. Era uma ligação forte que fazia com que todos na vila ajudassem uns aos outros. Todos os garotos da vila sabiam que quando crescessem, ajudariam a vila a prosperar com o melhor de seus talentos. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas tinha pulso firme para ordenhar as vacas, e me deixava experimentar um pouco do leite de seus dedos. Tinha uma doçura leve e um sabor muito rico. Era delicioso. E algumas horas iríamos tomar esse leite em casa. Na tarde de nosso dia de folga, um de meus amigos nos convidou para jantar. Eu estava trabalhando numa escavação no antigo castelo das redondezas. Como estava muito feliz por poder participar de um trabalho tão importante, ele nos contou a respeito e demonstrou orgulho. Eles tinham muitos pratos deliciosos enfileirados, mas para mim o maior prazer estava em nos sentarmos juntos como uma família. Também nesta casa, eles valorizavam a mobília e os talheres antigos e cuidavam bem deles. Levavam uma vida simples, assim como a nossa família, mas o modo como organizavam tudo era muito legal. No jardim lá fora, eles tinham um pequeno canteiro de flores. Eles pararam em fila diante dele, e eu peguei meu pincel. Como agradecimento pelo jantar, eu pintei o retrato que eles poderiam dar a seu bebê quando ele crescesse. Eles todos sorriam timidamente. Obrigado por seus doces rostos sorridentes. Nesta vila, havia um conto que passava de geração para geração. Era um conto de louvor do primeiro lorde do castelo que combateu o paganismo neste lugar. Graças a esse lorde, esta vila existe e podemos continuar vivendo em paz. Geralmente, esse conto é contado por avós para seus netos, enquanto a mãe e o pai das crianças estão no trabalho. Na casa ao lado, a vovó contou para sua neta enquanto tricotava. E um dia, aquela neta provavelmente também seria uma avó e contaria o conto para sua neta da mesma forma. O verdadeiro lorde do castelo era um homem de um forte senso de justiça, que protegia os aldeões, mas já o atual lorde, Sir Ramon... O tempo de colheita havia chegado. Parece que haveria uma excelente e grande colheita este ano, que poderíamos vender a um bom preço na cidade vizinha. Com este dinheiro, poderíamos comprar coisas que não são encontradas na vila, como gasolina. Os aldeões trabalhavam todos juntos para carregar o caminhão com a safra excedente. E apesar de ser um trabalho duro, as crianças também ajudavam. O motorista pisou no acelerador e o caminhão se foi. Crianças devem ser valorizadas. É o que todos na vila crescem sabendo. Todos desejam apenas que suas crianças sejam fortes e saudáveis. Quando todo o trabalho estava feito, o sol já estava se pondo.
Amanhã é o festival da colheita. Eu deveria ir dormir cedo hoje e acordar cedo amanhã. Hoje é a celebração da colheita, uma cerimônia para agradecer a natureza por nossa boa safra. Comer bem o quanto quiser, dançar em círculos e depois de toda a diversão, deitar-se no chão e observar o céu estrelado. E mesmo sendo tarde da noite, as crianças têm permissão para ficar acordadas e brincar pelo tempo que aguentarem. Como é um dos dias festivos da vila, os pais estão dispostos a deixar as crianças ficarem acordadas apenas esta noite. E como todos trabalharam tão duro, eles aproveitam esse dia especial juntos. Algumas pessoas leem em voz alta as histórias que escrevem, famílias se reúnem e cantam em coral, e algumas pessoas contam para aquele alguém especial o que sentem por ele. E finalmente, o homem com o violão toca sua canção e canta sua canção de agradecimento pela boa colheita. Enquanto ele canta, até mesmo as pessoas mais tímidas da vila participam e sorriem enquanto a vila se une em felicidade. Por alguma razão, o chefe da vila não apareceu este ano, mas provavelmente o Sr. Mendes esteja na igreja com o padre, trabalhando duro e não conseguiu vir, suponho. Por aqui, muitas pessoas se juntam para cozinhar. Todos partilham de forma justa. Usamos a safra que cresce na vila, leite das vacas, ovos das galinhas, peixes dos rios, ingredientes que compramos coletivamente na cidade. E então, todos levam sua parte para casa. Meu irmão, que morava aqui perto, carregava seu carrinho com suas coisas. E nós dois íamos embora com o sol nos iluminando através das folhas. Ouvíamos pássaros cantarem, olhávamos as flores do lado da estrada e nos divertíamos conversando o caminho todo para casa. Ele amarrava o cavalo no portão. Ele carregava algumas coisas de nosso falecido pai que meu irmão ficara a cargo de cuidar. Já era minha hora de voltar para casa, mas tinha sido ótimo passar um tempo com meu irmão. Como o chefe da vila havia anunciado que ele queria que todos nós da vila nos reuníssemos na igreja no próximo domingo, eu lembrei minha esposa e minha filha que tínhamos que ir. Depois que o chefe da vila havia terminado, Lord Sadler começou seu sermão. Lord Sadler era uma pessoa que o chefe da vila respeitava e reverenciava, e era o líder da organização religiosa Los Iluminados. Ele havia vindo para cá especialmente pelo nosso bem, dos aldeões, e fez um maravilhoso sermão que durou horas. Em vez de apenas tentar purificar o sangue pecaminoso de descrentes como nós, ele tentou nos ensinar como limpar nossas almas e encontrar o verdadeiro caminho para a felicidade. Descrente, fico pensando se ele também era. Meu amigo que nos convidou para o jantar, logo depois disso, sua personalidade havia mudado completamente, de calmo para violento, era assustador. Se alguém não vai aos sermões, não poderá encontrar o caminho para a felicidade. A organização religiosa Los Iluminados estava lá para nos proteger e nos salvar de nós mesmos, uma ação bem generosa, uma ação maravilhosamente generosa. Para purificar nosso sangue pecaminoso, nossos corações tinham que se tornar um só. Tínhamos que botar um fim à nossa linhagem sanguínea impura. Todos os aldeões ficaram em fila para receber o sangue sagrado. Agora era a vez do meu irmão. De repente ele olhou para mim e gritou: "Irmão, me ajude!" Ele estava se recusando a participar da cerimônia. Para todos nós, aldeões, nos tornarmos um só, era obrigatório que ninguém se recusasse. Todos os presentes consultaram o gentil chefe da vila e o Lord Sadler a respeito do que fazer. Depois de terem falado com a família do meu irmão, eles também aceitaram a cerimônia. Meu irmão aceitou pouco depois. Neste dia, os aldeões souberam da verdade. O primeiro Lorde do castelo ficou com inveja dos Iluminados e tentou ficar no caminho de suas boas ações. E o Lord Ramon, para restaurar as relações com a organização religiosa, havia contribuído grandemente para a causa deles. O que significa que o conto passado de geração para geração era nada mais que uma grande mentira. Fico pensando se o obstáculo estava fora do caminho deles agora. Minha esposa tossiu e deixou a preocupação surgir em seu rosto. Pouco depois de jantarmos, minha filha de repente começou a espumar pela boca. Seu rosto estava desfigurado como por uma terrível dor, e seus membros estavam tremendo furiosamente. Eu tenho que ajudá-la. Oh meu Deus, o que eu deveria fazer? Minha filha, minha preciosa filha, está morta. Eu olhei para minha esposa, ela apenas continuou com um inexpressivo olhar em seu rosto. Simplesmente não posso acreditar no que acabou de acontecer. Eu me recuso a acreditar. Minha cabeça começou a doer, como se estivesse prestes a rachar em duas. Era como se todo o sangue do meu corpo estivesse fervendo com uma febre terrivelmente dolorida. No momento seguinte, eu repentinamente ouvi a voz de minha filha na minha cabeça e meu corpo inteiro começou a tremer. Seu lixo sem valor. Eu corri até a casa de meu irmão o mais rápido que pude. Havia algo de errado com seu filho. Ele estava doente de cama. E em volta de sua boca havia evidências de estar tossindo sangue. Eu perguntei a ele e ele disse que seu corpo inteiro doía. Seus olhos se fixaram em mim.
manchados de sanidade, e eu tapei meus ouvidos, tentando evitar suas palavras de dor. Nos dias seguintes, todas as crianças da vila haviam morrido. Nossas preciosas crianças haviam partido. Não havia sobrado uma sequer. Nenhuma. O número de adultos que estavam enlouquecendo ou que haviam perdido todos os sinais de emoção estava crescendo rapidamente. Alguns ficavam fazendo coisas estranhas. Alguns se recusavam a comer e outros ficavam resmungando como se estivesse amaldiçoando alguém. Sumiam por um tempo e depois voltavam. Nesta manhã, eu também tossi sangue. Nós recebemos uma mensagem do chefe da vila. A vida de Lord Saddler pode estar em perigo. Se alguém começar a bisbilhotar aqui, mate-o. Mate quaisquer intrusos à vista. A cabeça de um dos homens à minha frente se dividiu em duas. Para nosso grande Lord Saddler, por favor, abençoe-nos com a sua próxima ordem. A vila agora está tomada pelo medo, com pessoas que perderam seu rumo, pessoas conspirando, pessoas que buscam conflitos. E, galera, essa é a história que nos é contada por esses textos. A história nos dá várias informações interessantes sobre os aldeões que não são possíveis apenas interpretando as imagens. E é legal de ver que eu estava certo em muitas das minhas interpretações nos vídeos passados. Lendo o texto, é possível ver que ele é narrado por uma pessoa, por um personagem da história. Ele era um dos aldeões que virou ganado no final, como podemos concluir. E supostamente o narrador seria Rodrigo Madrazo, o autor dos desenhos, pois nos desenhos tem a assinatura Rodrigo Madrazo. No começo achei que realmente era o desenhista original que desenhou realmente no mundo real, mas não, é o personagem. Nesse mesmo vídeo eu ia fazer uma análise agora do texto, né? Porque agora eu só li o texto, mas enfim, tem muita coisa que ali fica meio obscura. Mas eu farei no próximo vídeo. Por hoje ficamos apenas com a história narrada. O próximo vídeo será sobre a análise dos textos. E provavelmente será o último vídeo sobre a história dos ganados, que eu irei juntar toda a informação que eu tive até aqui, todas as minhas interpretações, junto com essa história, para ver o quadro completo. Se essa história é oficial realmente, então as coisas têm que se encaixarem. Então se você não assistiu ainda, assista Ganados à Origem. Nesse vídeo eu falo as minhas interpretações das imagens, sem saber da existência desse texto, eu fiquei sabendo depois. E muita coisa bateu. E claro, mais importante, veja o vídeo Crianças, a Teoria, pois o texto apenas revela como as crianças morreram, que é algo que eu já tinha quase certeza só analisando as imagens. Mas o texto não explica porque não há vestígios delas no game, então veja lá que eu explico isso com a teoria. Esse vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado a todos que assistiram, deixe seu like se você não deixou, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe o vídeo para nos ajudar na divulgação e para eu continuar fazendo vídeos com essa qualidade. Master falando aqui. Beleza, falou e até o próximo vídeo. É nóis.